Adentremos o universo intrigante das narrativas bíblicas, onde criaturas enigmáticas povoam os cantos das escrituras sagradas. No vídeo de hoje, vamos explorar a profundidade das 10 criaturas mais misteriosas que habitam os textos ancestrais. Leviatã. No Antigo Testamento, a imagem do Leviatã é retratada pela primeira vez no livro de Jó, capítulo 41, e no livro de Isaías, capítulo 27. No livro de Jó, o Leviatã é descrito como uma criatura marinha formidável que personifica a força e a majestade da criação divina. Dos versículos 1 a 34, Jó é desafiado a entender a grandiosidade de Deus ao confrontar a natureza imprevisível do Leviatã. Suas escamas são comparadas a escudos firmemente selados, e a sua boca é representada como ameaçadora. Com dentes afiados e capacidade de exalar fogo, a descrição destaca a ideia de que apenas Deus é capaz de controlar e domar essa criatura poderosa. Já no livro de Isaías, capítulo 27, é declarado como uma serpente marinha gigante. Sua descrição na passagem é breve, e foi considerado também pela Igreja Católica durante a Idade Média como um demônio representante do quinto pecado, a inveja. Nefilins. Os Nefilins são figuras enigmáticas mencionadas na Bíblia, principalmente no livro de Gênesis, capítulo 6. A descrição e interpretação de Nefilim variam entre diferentes tradições religiosas ou estudiosas. Uma interpretação sugere que os filhos de Deus mencionados podem ser anjos caídos que se uniram com as filhas dos homens, possivelmente seres humanos. Os Nefilins seriam resultados dessa união entre seres espirituais e humanos, resultando em seres de grande estatura e poder. Os gigantes que aparecem no Velho Testamento Bíblico deixaram de existir no período do rei Davi, onde possivelmente foram todos dizimados. O próprio gigante Golias, morto por Davi, era um descendente longínquo dos Nefilins, mas bem inferior aos primeiros que aparecem no período pré-diluviano e que são possivelmente os principais motivadores da destruição daquele mundo antigo. Os Behemoths. Os Behemoths são criaturas míticas mencionadas na Bíblia, especificamente no livro de Jó do Antigo Testamento. Eles são descritos no capítulo 40, versículo 15 a 24, e são parte de um diálogo entre Jó e Deus, onde Deus destaca a grandiosidade e a maravilha de suas criações. O Behemoth é descrito como uma criatura gigantesca e poderosa que só pode ser domesticado por Deus. Sua cauda era tão grande que ele se movia como um cedro. Embora a descrição seja altamente metafórica, alguns estudiosos sugerem que o Behemoth pode representar animais poderosos e majestosos, como hipopótamos ou outras criaturas imponentes. As bestas de Daniel. As bestas de Daniel são figuras simbólicas que aparecem no livro de Daniel, no Antigo Testamento da Bíblia. Elas são descritas no capítulo 7, versículos 1 a 28, e fazem parte das visões proféticas de Daniel, nas quais ele recebe revelações sobre o futuro e eventos que ainda estão por vir. As bestas de Daniel são 4 criaturas que emergem do mar, cada uma com características distintas, simbolizando diferentes impérios e eras. A primeira besta, um leão com asas. Ela representa o Império Babilônico, que foi o primeiro grande império a dominar a região. A segunda besta, um urso com 3 costelas na boca. Essa besta é associada ao Império Medo-Persa, que sucedeu o Império Babilônico. A terceira besta, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Ela é uma representação do Império Grego de Alexandre o Grande e sua divisão em 4 reinos após sua morte. A quarta besta, terrível e diferente de todas, é descrita como 10 chifres e associada ao Império Romano, conhecido por sua expansão e influência global. Além dessas 4 bestas, uma visão adicional é apresentada em Daniel 7:8, na qual uma pequena ponteira, com olhos humanos e uma boca que falava com arrogância, surge entre os 10 chifres da quarta besta. Essa figura é interpretada como uma representação do Anticristo, um líder maligno que aparecerá no final dos tempos. Unicórnios. A palavra unicórnio é mencionada em algumas traduções da Bíblia, mas é importante observar que sua interpretação e significado variam dependendo da tradução e do contexto. A menção mais conhecida a unicórnios na Bíblia é encontrada no livro de Números no Antigo Testamento. Na popular tradução medieval, conhecida como Bíblia King James, eles são citados 9 vezes. No entanto, linguistas descobriram que a palavra hebraica traduzida de unicórnio, na verdade refere-se aos auroques, um ancestral distante da vaca moderna que foi extinto no século XVII.
Portanto, o termo unicórnio aparece em algumas traduções da Bíblia, mas sua identificação exata e interpretação é objeto de discussão. É importante considerar o contexto cultural e linguístico em que a Bíblia foi escrita e traduzida ao explorar essas referências. Os 200 milhões de cavaleiros. A referência aos 200 milhões de cavaleiros não é encontrada explicitamente na Bíblia, mas pode ser associada à passagem do livro do Apocalipse, especificamente ao sexto toque da trombeta. Em Apocalipse 9:13, na última linha, diz: "O número dos cavaleiros do exército era 200 milhões. Eu ouvi seu número." Especula-se que os cavalos possuíam cabeças de leões, caudas de serpente e cuspiam fumaça, fogo e enxofre. Contra eles, nem todo o contingente de Mordor seria suficiente. Os gafanhotos de Abaddon. Os gafanhotos de Abaddon são mencionados no livro do Apocalipse, no capítulo 9. Eles são descritos como uma das pragas que emergem após o toque da quinta trombeta, como parte das visões apocalípticas de João. Descreve-se que eles não eram gafanhotos normais, lembram cavalos de guerra, têm as caudas picadas de escorpiões e rostos de homens, cabelos compridos como os de uma mulher, e usam coroas de ouro e couraças blindadas. Sua cauda de escorpião é usada para picar suas vítimas em uma experiência que é aparentemente tão dolorosa que os homens buscarão a morte e não a acharão. O Abaddon é mencionado como um anjo do abismo e é identificado como o rei sobre esses gafanhotos. O nome Abaddon é derivado do hebraico e significa destruição ou perdição. A interpretação deste nome e a figura do Abaddon variam, mas ele é frequentemente associado a um ser espiritual ou uma força destrutiva. O dragão. Dragão é uma criatura que aparece em diversas partes da Bíblia, muitas vezes associada a simbolismos e imagens poderosas, mas principalmente como metáfora para o próprio diabo. Uma das passagens mais conhecidas que faz referência ao dragão encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos de 3 a 4. "E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas." Contextualizando, no livro do Apocalipse, o dragão é usado para representar o diabo, e ele usa suas forças para lutar contra o povo de Deus, e no fim é derrotado por Miguel e seus anjos. Em resumo, o dragão na Bíblia é uma figura simbólica multifacetada, frequentemente associada ao mal, à oposição divina e ao poder maligno. Sua descrição e interpretação variam, mas ele continua sendo uma imagem evocativa que carrega significados profundos e duradouros. A primeira besta. A primeira besta é uma figura simbólica mencionada no livro do Apocalipse, no Novo Testamento da Bíblia. Ela é parte das visões apocalípticas de João e é descrita como uma entidade poderosa e ameaçadora, associada a eventos finais e ao fim dos tempos. A descrição da primeira besta inclui características de diferentes animais. Ela possui 7 cabeças e 10 chifres e se ergue do mar. Possui pés de urso e a boca de um leão, e a aparência total do corpo de um leopardo. Além disso, ela é associada ao dragão, que é frequentemente identificado como Satanás ou Diabo. A primeira besta também é descrita como proferindo blasfêmias contra Deus e perseguindo os santos. Sua autoridade e influência são enormes, e ela é adorada por muitos habitantes da terra, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A segunda besta. A segunda besta é outra figura mencionada no livro do Apocalipse. Ela é descrita como uma entidade que opera em conjunto com a primeira besta e desempenha um papel significativo nas visões apocalípticas de João, representando aspectos enganosos e coercivos. A segunda besta é descrita como tendo 2 chifres semelhantes a um cordeiro, mas sua fala é como a de um dragão, o que indica um engano mascarado de aparência benigna. Ela exerce a autoridade da primeira besta e realiza milagres e sinais enganosos para atrair as pessoas a adorarem a primeira besta. E esse foi o vídeo sobre as 10 criaturas mais incríveis descritas na Bíblia. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, curtir esse vídeo e comentar, se for possível, algum outro tema que você acharia interessante eu trazer aqui para o canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu e até a próxima!